Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM. Olá, bom dia. Hoje, dia 12 de março, estamos aqui na Fundação SECOM, com o Dr. Gerson Mourão, diretor da Fundação SECOM. E o objetivo da nossa entrevista de hoje é falar um pouco sobre a questão do colo de útero, como anda a Fundação SECOM e principalmente a respeito do mês alusivo, o Março Lilás, que é o fundamento em geral para o colo de útero. Dr. Gerson, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com o senhor. Primeiramente, queria que o senhor se apresentasse aos nossos ouvintes, sua especialização, e o senhor falasse um pouco da sua trajetória até aqui, até o senhor chegar à Fundação SECOM. Tá ótimo. Meu bom dia. Eu sou Gerson Mourão, diretor-presidente da Fundação SECOM. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, membro da Academia Brasileira de Mastologia e já estou dentro da Fundação há 35 anos. E foi nessa trajetória de conquistando cada dia, cada ano, um espaço que eu fui conduzido a ser o diretor hoje da Fundação SECOM. Então, a trajetória seria exatamente essa. Doutor, nesses anos que o senhor está aqui na Fundação SECOM, como o senhor pode falar a respeito do colo de útero? Como o senhor identifica a situação do colo de útero no estado do Amazonas? Nós inauguramos ontem o maior projeto da história do câncer desse estado. Por que eu digo isso? Porque anteontem, na minha fala, eu dizia justamente o seguinte: nós contornamos, nesse momento, com a criação desse centro, a maior injustiça social que as mulheres sofreram dentro desse estado. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque é inadmissível, em pleno século XXI, o único câncer que tem verdadeiramente prevenção, que é o câncer do colo, com as suas vacinas, com o seu preventivo, as pacientes entram dentro da nossa instituição para morrer. Os cânceres já chegam avançados aqui e elas entram para morrer. Para vocês terem uma ideia, a cada 2 dias está se morrendo vergonhosamente dentro do nosso estado uma mulher na sua idade reprodutiva e produtiva por um câncer absolutamente evitável. Então, esse é o grande drama que nós hoje conseguimos contornar dentro do estado. E é uma situação, assim, considerada grave, porque, como o senhor bem mencionou, há formas de prevenção. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão de prevenção dessa doença que... Veja só, quando eu falo sobre câncer de próstata ou câncer de mama, vou fazer esse paralelo, ali você não está fazendo prevenção, você está simplesmente descobrindo ele precocemente. Mas o câncer do colo do útero é algo absolutamente diferente de todos eles. Você tem uma vacina, a vacina que previne não só o câncer do colo, mas o câncer de pênis, o câncer de reto, o câncer de vagina, vulva e oral. Quer dizer, se você faz essa vacina entre 9 e 14 anos, os meninos e as meninas, você está protegendo ele desses 6 tipos de câncer numa lapada só, você está protegendo, né? E aí você fica pensando, poxa, quer dizer que a mulher faz o seu preventivo, né? Não, aliás, faz a sua vacina. As que não conseguiram fazer têm acesso ao preventivo, e o preventivo é algo que consegue descobrir a doença antes que ela se transforme em doença propriamente dita. Ou seja, ela mostra uma lesão ali no colo do útero, e aí você suspeita que ali possa ter algo que daqui a 10, 15 anos vai se transformar num câncer. Olha como ele é longo. E aí o que acontece? Você faz uma biópsia dali, e se ali disser assim, é uma alteração de alto grau, um tipo de uma inflamação aí que tem que evoluir para o câncer, ela não tinha para onde ir, né?
vinha para cá para o SECOM, onde resolvia os 500 casos por ano aqui dentro do estado. E com o Sepcolo, ele muda essa trajetória de uma forma espetacular, porque nós vamos sair de 500 casos para 3 mil colonizações. O que significa isso dentro da história do nosso estado? Significa que hoje nós vamos caminhar para cada vez mais diminuir o câncer do colo no estado, que é o câncer número 1. Enquanto o resto do país é a mama, aqui é o câncer do colo. Então nós vamos começar a diminuir de uma forma rápida, né, o câncer do colo do útero. E é interessante que a população entenda que esse projeto do Sepcolo, ele vai ser copiado no Brasil inteiro. Simplesmente por uma coisa. Sabe qual é? Nós vamos mostrar que a sustentabilidade tão criticada do SUS, que o SUS não tem sustentabilidade, cada dia mais temos menos dinheiro e muita tecnologia, você tem que saber como usar isso aí. E esse Sepcolo é um exemplo. No momento que você faz uma conização, que é um procedimento baratinho, você está evitando que essa mulher entre em casos avançados aqui e ela sofra cirurgia, quimioterapia, que é caríssima, transfusão de sangue, cuidados paliativos, radioterapia. Se você somar esse bolo que ela está gastando, que você está gastando, você pega esse dinheiro e reloca em outros locais onde você pode salvar muito mais mulheres. Então, o SUS é um movimento que ele é possível, e eu gostaria de aproveitar o espaço de vocês, porque como é a UFAM, eu sou da UFAM, eu preciso colocar isso para vocês. O SUS é uma realidade grande que nasceu na década de 1988, aonde, eu diria assim, nós estamos começando a mostrar possibilidades de nós salvarmos o SUS. Quer ver um outro exemplo? A mama. Nós conseguimos diminuir. As pacientes entravam dentro da nossa fundação e elas ficavam para fazer biópsia aqui dentro. Nós tiramos as biópsias daqui, elas estão fazendo fora. O fato de elas fazerem a biópsia fora, nós diminuímos esse espaço, que era de 14 meses para 4 meses. Portanto, mais um exemplo de sustentabilidade do SUS. Por quê? Porque quando você pega essas pessoas no início da doença, você gasta pouco quando você pega no estadiamento 3, que era o que acontecia aqui. Então, essa é o que eu quero deixar hoje muito claro assim para vocês. E assim, doutor, a gente está num mês em que a gente fala muito sobre o câncer de colo, de útero principalmente, mas eu queria saber do senhor, na sua opinião, qual a importância para o senhor do Março Lilás? Porque a gente sabe que tem a conscientização por parte do Estado, o Estado faz essa divulgação, mas às vezes a divulgação não é suficiente. A gente sabe que muitas das vezes a população em si não tem meios para procurar os meios públicos de saúde. Então, queria saber do senhor qual a importância do Março Lilás. Tá. O Março Lilás tem uma importância fundamental, porque como toda campanha, né? Ela tem uma função de despertar a pessoa naquele mês. É isso. Mas eu quero colocar uma coisa assim muito clara para vocês. Se eu começar a olhar para 20 anos atrás, eu diria para você que vocês estão certos. Que a população não sabia o que era um preventivo ou não. Mas hoje, de cada 10 mulheres, 8 sabem o que é um preventivo. Então, o que nós precisamos entender é por que é que elas, tendo acesso ao preventivo, elas ainda morrem do câncer do colo. E aí, é isso que a gente precisa entender, para que veio o Sepcolo. Essas mulheres tinham, diagnosticavam a doença, só que não tinha onde operar. E agora não, elas têm onde operar. Então a mensagem é, todo o estado do Amazonas, quando ela fizer um exame que tiver lá lesão de alto risco, né, ela pode vir, vai ser regulada direto para o Sepcolo. Então, assim,
Pode ter certeza que hoje a população está muito bem informada. Se você reparar a quantidade de preventivo, por exemplo, que a prefeitura fazia há 20 anos atrás, se você comparar com o de hoje, eles estão maciçamente batendo em cima do pessoal. E hoje Entendeu? tem os Até projetos. procura. E hoje tem os projetos de carreta da mulher também. Carreta de mulher, tudo isso é uma forma de atrair as pessoas para isso. E assim, doutor, a gente, pelo menos na nossa visão como acadêmico, a gente verifica algumas situações. E um dos desafios que a gente verifica, que é muito importante e acho que é o principal no estado do Amazonas, é a questão de tudo ser centralizado na cidade de Manaus. Então, como fica a situação do interior? Se eu tenho alguma noção dessa situação para o colo de útero do interior? Existe uma coisa que as pessoas, às vezes eu estou fora em alguns encontros, as pessoas falam muito do fator amazônico. O fator amazônico é responsável por toda a desgraça que existe dentro do estado. Tudo é o fator amazônico. É porque o pessoal mora longe, que o pessoal não. Não. A minha visão é outra, sabe? Eu vou citar o exemplo do cigarro. O cigarro, nós fizemos um movimento histórico dentro do nosso estado. É o quarto estado que menos se fuma no país. Pra você ter uma ideia. E isso atingiu o interior do estado. Se você sair hoje daqui e você for para o interior, você vai ver que é a mesma realidade do fumo. Se você sair hoje daqui para São Paulo e Rio Grande do Sul, ou Rio de Janeiro, você vai ver a quantidade de gente que continua fumando. Então, assim, o fator amazônico não é um fator que diretamente ele possa interferir nisso aí. Agora, como contornar? Nós já temos o sepcolo agora. O que vai acontecer? A pessoa já vem regulada de lá para cá. Segunda coisa, ela chega aqui, ela já vem preparada para ser operada. Operou, ela não vai ficar mais no hospital, não. É cirurgia de um dia. Ou seja, ela opera de manhã, de tarde, ela já está preparada para ir embora. Então, essa é a mudança de coisas que nós estamos falando. Agora, se você me perguntar qual é meu sonho, aí eu vou dizer qual é o meu sonho. O meu sonho é que a gente tenha, não na capital, que é isso que você está perguntando. Não é justo que eu tenha metade da população do estado na capital e metade da população no interior, e essa metade da população a gente não dê atenção devida. Então, eu sonho com uma coisa chamada Centro de Diagnóstico e Estadiamento. Como é que é isso? A gente coloca um centro, não no estado não, na capital, primeiro dentro do interior, que eles mais precisam. Então, esse centro no interior teria que ser um centro não político, mas geodésico. E o centro geodésico é Tefé. Lá se montaria esse centro. Toda paciente com suspeita de câncer, alguma coisa, ela ia para lá e ia ser feita biopsiada lá mesmo. Biopsiou, não deu câncer, ela volta para a cidadezinha dela lá perto. Se der câncer, ela vem direto para a Fundação SECOM. Então, esse é o maior projeto que eu tenho sonhado muito. E assim, doutor, Aí você acaba com o fator amazônico. É simples. A gente coloca isso em situação porque isso é o que é mais mencionado para a gente em sala de aula, que é o fator amazônico. Seja para tratamentos contínuos ou até mesmo para busca de medicamentos, né? Que parte dos medicamentos hoje se encontram na Fundação SECOM. Então, é uma situação em que, assim, a gente percebe que, como o senhor mencionou, é um fator que existe, mas hoje já é contornado, porque a gente tem políticas que podem melhorar isso. Eu acho assim, agora eu entendi, você vai falando assim, por exemplo, quimioterápico. A gente teria que ter um local lá para a pessoa não se deslocar, essa coisa toda. Isso ainda não está em andamento, mas tem uma coisa que está em andamento, que são os comprimidos que a pessoa tem que vir quase que mensalmente pegar isso aí. Eu me lembrei de uma pessoa, que é a promotora, a doutora Cláudia, ela dizia: doutor, esse pessoal que está aqui não tem nem dinheiro para pegar um ônibus. Pega o ônibus e não tem o dinheiro para voltar. Então, é essa situação que nós temos que pensar. Né? O fator amazônico ele influi, mas tem outras coisas que estão acima do fator amazônico, que é o fator econômico, e as pessoas têm que ter mais. Fator econômico e social, né? Social, exatamente. E a gente percebe algumas situações que interferem diretamente a falta principalmente, educação sexual nas escolas. Sem dúvida. A questão do HPV no interior. Se eu tenho alguma... Olha só,
Nós não fizemos um Interessante. movimento só de cunho médico, mas de cunho social, que o maior impacto é social. Se você não tiver a mídia de vocês aqui, não adianta eu estar isolado dentro do SECOM, não. Por isso que nós saímos de dentro do SECOM, fomos brigar para criar o CEPOLO. Senão ele nunca teria existido. E as pacientes vão continuar morrendo. Entendeu? Então a gente tem que sair de dentro da fundação. E a gente consegue sair com o amparo logístico de vocês. Então, vocês é que vão disseminar isso aí. Então, logo que foi lançado a vacina, o primeiro estado foi o nosso. Primeira coisa. Era em torno de 70% da população tinha acesso. Na hora que eles tiraram da escola a vacinação, ela caiu para 30%. Então, hoje a nossa luta, né, junto com os deputados, por exemplo, não tem o negócio do prato do dia, esse negócio todo que elas têm aí, que fica acoplado aos pais ali que mostrarem que o filho foi vacinado. Aí alguém disse assim, poxa, mas a população já sofre tanto, ainda vai botar mais sofrendo na costa dela? Não, não é isso não. A gente tem que impor o que nós sabemos que vai salvar a vida no futuro. É uma injustiça também um pai proibir um filho de ter acesso à vacina, entendeu? Eu me lembro que naquela época, eu vou dar um exemplo de que às vezes tem que impor mesmo. Cinto de segurança. O cara chegava, meu amigo, bota cinto. Ninguém botava cinto de segurança. No dia que começaram a multar, todo mundo coloca cinto. E era algo que ia salvar vidas. E assim, a gente tem essa situação geral do câncer no Amazonas como algo que é predominante, não é? E assim, qual é a faixa etária mais ou menos? Existe uma faixa etária, já que a gente está falando nisso, a faixa etária é abaixo de 40 anos que a maioria dos cânceres do colo acontece. E depois dos 40 é justamente câncer de mama. Aí vem o pessoal até brincando, então agora a pessoa sai do fogo e cai na frigideira. Mas por quê? Porque da feita que vocês vão contornar o câncer do colo, elas vão viver mais, elas morriam antes dos 40, e elas vão entrar na faixa do perigo que é o câncer de mama. Aí eu respondo, não, nós também demos um exemplo para o país, para a nação. O que é que nós fizemos? Nós tiramos a biópsia de onde não tinha que ser, era aqui dentro, nós tiramos daqui, quem vai fazer lá fora? E aí, com esse diagnóstico, nós diminuímos de 14 para 4 meses. Então, nós já estamos preparados para o que deve vir. Certo. E no estado, o senhor avalia que há uma epidemia de HPV? No estado não, no mundo. Né? Porque você sabe que o HPV é algo extremamente prevalente, né? E assim, quase que 80% das pessoas já tiveram contato com ele. E aí você pergunta, mas se teve contato, por que não desenvolveram o câncer? Porque ter contato é uma coisa, desenvolver o câncer é algo que é bem distante. Só que o 99% deles é por causa do HPV. Saiu uma vez uma reportagem, que eu nunca esqueci, até essa reportagem. Ele dizia assim, HPV é um vírus assassino. Aí o que ele queria dizer? Que todas as vezes que uma pessoa pegasse o HPV, fatalmente ele ia morrer. E não é essa a história. Você sabe que quando ele adquire o HPV, ele pode, num período de 2 anos, ele até desaparecer. É por isso que você tem confusão, às vezes, dentro do próprio consultório. E como é que a mulher não tem e o marido não tem? É justamente por causa da resistência de cada um. Agora, a partir do momento que ele fica no corpo da pessoa, aí a partir daí ele tem uma trajetória que é justamente por câncer. Então, doutor, a partir dessa situação em que ela já recebe um diagnóstico a respeito da doença, entendemos que ela deve imediatamente procurar atendimento médico, mas muitas vezes ela não procura naquele momento a pessoa cometida dessa doença. O que você poderia falar para essa pessoa? Eu acho que eu poderia falar para uma pessoa que quando ela descobre, isso aqui inclusive é uma regra geral, quando você descobre qualquer tipo de câncer no seu início, você está curada. Então a primeira coisa que ela tem que fazer, ela encontrou essa alteração lá no preventivo dela, ela nem precisa se preocupar, porque mudou tudo. Na hora que eles identificam isso dentro da prefeitura,
eles já vão chamá-la, não tem saída para ela não. Acabou isso aí, não tem mais isso não. Ela vai ser chamada para ser avaliada por uma colposcopia e fazer uma biópsia. E no momento que ela fizer a biópsia e der o resultado, ela também não precisa se preocupar não, porque ela já vai chegar com uma mensagem. Hoje o Estado tem uma coisa que chama de, meu nome é consulta Amazônia Digital. Então, a paciente recebe no zap dela lá, olha, sua consulta está marcada no Sepcolo para tal dia. Você pode ir? Ela vai dizer, não, não posso. Então tá, eu boto outra no seu lugar. Entendeu? Então qual é a vantagem também desse projeto que o governador colocou? É que você diminui a quantidade de absenteísmo, ou seja, a falta das pacientes. Elas marcam e não vêm. Então hoje eu diria assim, além de nós termos métodos agora dela fazer o preventivo, descobrir que ela está com algo e ela ter rapidamente acesso ao sepcolo, muda toda a história. Porque antes ela tinha, mas não tinha onde fazer o procedimento. Então isso é que mudou. Entendi. E mudou com segurança porque agora eles estão amarrados pelos sistemas. E assim, doutor, agora que a gente já vai estar entrando no episódio, a parte final do nossa pequena entrevista, eu queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre a Fundação SECOM, sobre o colo de útero, quais são os impactos dessa doença dentro do estado do Amazonas, como o estado tem tratado, e que o senhor fizesse uma menção, uma frase final a respeito do colo de útero, tá bom? Tá. Olha, a primeira coisa, eu acho que o sepcolo ele tem 3 grandes símbolos dentro dele. O primeiro símbolo é que quando você descobre ela a tempo, que você não gasta muito dinheiro, isso que o sepcolo vai representar. Nós vamos dar sustentabilidade ao SUS, dizer que o SUS é possível. A segunda coisa, nós estamos hoje colocando sepcolo, nós estamos saindo do século XIX e estamos chegando no século XXI de verdade agora. Porque agora, uma paciente... Qual é a ordem do dia mundial? É justamente o seguinte, descobrir cedo e não hospitalizar. E é isso que nós estamos fazendo agora, descobrindo cedo e não hospitaliza. Então nós vamos diminuir muito a questão de hospital e nós vamos aumentar muito a cirurgia ambulatorial. Ela fica um dia e vai embora. Então esse é um outro avanço que eu tenho para dizer para vocês. E o terceiro avanço é que com o sepcolo nós vamos deixar de ser o Hospital da Morte, que é assim que é chamado nosso hospital, né? O Hospital do Amor, eles fazem um paralelo, dizer que é o Hospital da Morte, é da morte porque as pessoas não tinham acesso no direito ao preventivo, ao exame precoce. Da feita que ela tiver, nós mudamos radicalmente a história do câncer e ele vai deixar de ser o Hospital da Morte para ser o Hospital da Esperança. E para que esse hospital chegue a ser o Hospital da Esperança, ela depende fundamentalmente não só das políticas públicas, mas que você, como mulher e como homem, tenha também a sua responsabilidade.